A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Osmar Oliveira, da Igreja Comunidade Cristã Missionária, e nós estamos juntos para mais uma aula do nosso curso médio em teologia. E nós vamos estudar hoje as doutrinas fundamentais do cristianismo. Doutrinas fundamentais do cristianismo são aquelas que fundamentam, como o próprio nome já fala, são aquelas que dão a base para o cristianismo. Nós temos 10 doutrinas que sustentam o cristianismo. Temos a bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Traz para nós as informações a respeito de tudo que a Bíblia fala acerca de si mesma. Temos a teontologia, é a doutrina fundamental que fala a respeito de Deus. O que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, fala acerca de Deus. Temos também a cristologia, doutrina fundamental que traz os ensinamentos a respeito de Cristo, sua obra redentora e toda a sua história. Pneumatologia é a doutrina onde nós estudamos a respeito do Espírito Santo. Angelologia, a doutrina que traz os ensinamentos bíblicos acerca dos anjos. Antropologia é a doutrina bíblica a respeito do homem, sua essência, sua estrutura, sua criação, seu futuro. A martiologia é a doutrina que fala sobre a morte. O que a Bíblia nos ensina sobre a morte? O que a Bíblia traz para nós a respeito da morte? Soteriologia é a doutrina que fala sobre a salvação. Deus tem um plano de salvação para a raça humana. E nessa doutrina nós entendemos os princípios desse plano de salvação. Eclesiologia é a doutrina bíblica a respeito da igreja. Quem criou a igreja, qual o propósito da igreja, quais os objetivos da igreja, quem é o líder, o cabeça, o responsável pela igreja. Isso tudo estudamos nessa matéria, nesta aula, eclesiologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Como você pode ver aí nesse slide, as 5 primeiras estão em vermelho, porque essas 5 já foram ministradas em aulas anteriores. Na cor verde nós temos a antropologia, que é a doutrina que vamos estudar agora, e as outras 4 que estão em preto serão as doutrinas que estudaremos nos próximos vídeos. Então, vem comigo para essa viagem. Vamos aprender um pouco mais sobre a doutrina da antropologia dentro de uma visão bíblica. Antropologia é a doutrina do homem. Não doutrina de homem, mas é a doutrina bíblica acerca do homem. Esse termo antropologia é usado tanto na teologia, na relação homem com Deus, como também na ciência. História natural, da raça, na psicologia, na sociologia, ética, anatomia, fisiologia, história natural, enfim. Em qualquer segmento de estudo, quando se vai estudar acerca do homem, se estuda a antropologia. Dá o título de antropologia para o estudo a respeito do homem. Nesse contexto que estamos estudando aqui do curso de teologia, nós vamos estar estudando, chamando de antropologia a doutrina que fala a respeito do homem e da sua relação com Deus. O conhecimento dessa doutrina é muito importante porque ela vai servir de alicerce para entendermos melhor as doutrinas sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a salvação, as quais se baseiam no homem. Então, é importante entendermos a doutrina da antropologia na visão bíblica para compreendermos todas essas questões ligadas ao pecado, juízo e salvação. Ok. Criacionismo e evolucionismo. Existe aí uma guerra entre essas duas teorias, digamos assim. O criacionismo fala que o homem foi criado por Deus em um determinado momento. O evolucionismo afirma que o homem não foi criado, mas ele é o resultado da evolução. Nós, cristãos, cremos na Bíblia. E a Bíblia defende o criacionismo. A Bíblia nos ensina que o homem foi uma criação, ou é
uma criação especial de Deus. A Bíblia nos mostra que nunca existiu uma criatura subhumana ou algum processo de evolução. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26, que criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vemos que a base de tudo é acreditarmos na Bíblia. Se nós cremos na Bíblia, aí sim nós então temos base para afirmar que não existiu evolucionismo. É claro que pode ter acontecido evolucionismo com relação à própria Terra, ao planeta ao longo do tempo. Mas a existência do homem no planeta Terra não se deu pelo fato de uma evolução natural, como fala a teoria de Darwin. Mas a existência do homem se deu, nós cremos, pelo ato criacional ou criacionista, ou simples ato de criação da parte de Deus. E, como diz em Gênesis capítulo 26, Deus criou o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus o criou com gênero, 2 gêneros. Deus criou homem e mulher. Outras 2 características principais do ato da criação, nós observamos se destacarem no texto. Primeiro, o homem, a criação do homem foi planejada por Deus. Ou seja, o homem não foi resultado de um acidente ou por acaso. Não. O homem, ele veio a existir porque Deus havia planejado. O texto fala, né? Há o texto bíblico que diz, o Senhor disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, querido, Deus, ele planejou a criação do homem, ele sonhou a criação do homem. E isso foi de maneira tão maravilhosa que antes de criar o homem, Deus criou toda uma estrutura para receber o homem. Deus criou os céus, a terra e povoou a terra com animais e dando ali todas as condições para que o homem, ao ser criado, tivesse da própria terra toda a sua sobrevivência e subsistência. Então a gente vê que o homem foi criado, planejado, né, por Deus, e que isso aconteceu de forma direta, especial e imediata. Deus não mandou um anjo fazer os homens, Deus não deu ordem para que o homem aparecesse como ele fez, por exemplo, com a luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Não. O homem, além de ter sido planejado por Deus, ele também é obra das próprias mãos de Deus. A Bíblia diz que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E a partir dali o homem tornou-se alma vivente. Então a gente vê que o homem, ele foi planejado por Deus, a existência do homem foi planejada por Deus, ocorreu de forma direta, especial e imediata. Glorifique a Deus, meu irmão. Você não é um acidente da natureza, um acidente do universo. Você, antes de existir, eu e você, antes de existirmos, nós nascemos primeiro nos sonhos de Deus, no coração de Deus. Deus planejou a nossa existência e agiu, executando ali a realidade de nos trazer a vida, inicialmente por meio de Adão. Imago Dei. Vamos entender um pouco o que significa isso. A Bíblia fala que o homem foi feito à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? A imagem de Deus no homem. A expressão Imago Dei significa a imagem de Deus no homem. De todas as criaturas que Deus fez, só uma delas se diz ter sido feita a sua imagem e semelhança. Todas as outras criaturas de Deus são maravilhosas, mas o homem é o único que foi feito a sua imagem e semelhança. Entendemos por imagem algo um pouco mais profundo. Por exemplo, no hebraico, a palavra tselem, no grego, eikon,
No latim, imago. Estas palavras significam aparência, molde, modelo, imagem, representação. Uma representação formada, concreta. Então, quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem de Deus, a Bíblia está dizendo que o homem foi feito segundo a própria aparência do próprio Deus. Entendemos que quando nos encontrarmos com o Senhor Deus e pudermos vê-lo com os nossos olhos que serão transformados, nós então não veremos ali a imagem de um leão, embora a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, ali é uma linguagem figurada. Quando chegarmos diante de Deus e pudermos vê-lo, nós não veremos um leão, um urso, não, nós veremos uma imagem muito semelhante à imagem do próprio ser humano, porque nós, seres humanos, fomos feitos à aparência de Deus. E o que diz a Bíblia com relação à semelhança? A palavra semelhança no hebraico é damut, no grego, homoiosis, e no latim, similitude. Estas expressões significam personalidade, que é igual a caráter, similitude, semelhança, ou uma similaridade abstrata, imaterial, ideal. Então, entendemos o seguinte: o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, uma aparência. Na sua aparência, nós, em nossa aparência, parecemos com Deus. Também fomos feitos à semelhança de Deus. O que é a semelhança? Temos em nós uma personalidade e um caráter semelhante ao caráter de Deus. Deus, em seu caráter, é bondade. Nós também temos a bondade. Embora a natureza caída pelo pecado ofusca esta bondade. Só em Cristo Jesus nós conseguimos de novo resgatar essa nossa personalidade e caráter de Deus já travada em nós. A questão é a seguinte, irmão. Podemos afirmar que eu e você, em nosso DNA espiritual, temos a personalidade de Deus, mas o pecado danificou essa personalidade e fez com que nosso DNA sofresse uma fragmentação. Mas Cristo Jesus veio e por meio de Cristo Jesus nosso DNA espiritual é restaurado e nós nos tornamos novamente imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que nós vemos alguns indivíduos que se envolvem em questões ocultas, que a cada fase, a cada estágio em que eles se aprofundam nesse relacionamento com o mal, com Satanás, com demônios e com forças ocultas, eles vão se desfigurando e perdendo na sua aparência a própria imagem de outros seres humanos e, em consequência, a própria imagem de Deus. Não é à toa, querido, que Satanás tem a intenção de tirar da nossa aparência física aquilo que lembra Deus e tirar da nossa personalidade aquilo que em nós se assemelha ao próprio Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus quer estabelecer em nós, formar em nós o caráter de Cristo. Espero que você tenha compreendido. Essa parte é muito maravilhosa. Entendermos e sabermos que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Qual a estrutura do homem? Falando então da estrutura do homem, de quantas partes se compõe o homem? Olha, todos nós concordamos que temos um corpo físico, não é? Basta você olhar para você mesmo. Todos nós concordamos. A maioria das pessoas também sentem que tem uma parte material, além do físico, também possui algo imaterial que sobreviverá à morte do corpo. Acredito que a maioria das pessoas tem essa compreensão e essa concordância. Mas aqui termina essa concordância, porque outras pessoas creem também que além do corpo e da alma, nós temos uma terceira parte, que é o espírito, com o qual nós nos relacionamos diretamente com Deus. É aquela parte de nós que nos faz estar em sintonia com Deus. Isso é o espírito. A concepção de que o homem é constituído de três partes
chama-se tricotomia. Com base em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, então eu posso afirmar que eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Eu não sou um corpo, eu não sou uma alma, eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Leia depois esse texto e você verá esta afirmação na Bíblia Sagrada. Essa é a estrutura do homem segundo a Bíblia: espírito, alma e corpo. Qual então é a origem da alma? Vamos lá. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o espírito de vida. Diz a Bíblia, né? Que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E assim, então, o homem tornou-se alma vivente. Então surge uma pergunta: como chegaram a existir as demais almas desde esse tempo da criação? Em que momento a alma é formada? A respeito da origem da alma, existem 3 teorias principais. Aqui eu não vou fazer nenhuma afirmativa. Minha intenção é trazer as informações para você. Você vai ter conhecimento dessas teorias, vai orar, vai buscar a Deus e Ele vai trazer ao seu coração a compreensão daquilo que é correto. Então, a primeira teoria é a primeira teoria com relação à existência da alma é a pré-existência. Nessa teoria diz que Deus teria criado todas as almas antes da queda e antes de cessar a sua atividade criadora. Essa teoria fala que no princípio, lá quando Deus criou todas as coisas, Deus também criou todas as almas e deve ter guardado elas em algum lugar. E aí, à medida que as pessoas vão nascendo, essas almas vão entrando nos corpos. Enfim, essa teoria fala mais ou menos isso. Não estou dizendo que ela é errada nem que é certa. Estou fazendo a exposição dela aqui para você. Segunda teoria é a teoria criacionista. Ela diz que Deus estaria criando cada alma em algum momento da fecundação, unindo-se ao corpo imediatamente. Essa teoria afirma, olha, veja bem, essa teoria afirma que no ato da fecundação, Deus também cria a alma do ser humano que une-se ao corpo ali imediatamente. E tem uma terceira teoria que é o traducionismo. Essa teoria afirma que a raça humana foi criada em Adão, tanto o corpo como a alma. E ambos, corpo e alma, são propagados a partir de Adão, pelo processo da geração natural. Olha, essa terceira teoria, ela não diz que as almas foram todas criadas já antes, ou que estão sendo criadas a cada vez que uma pessoa é gerada. Ela está dizendo que em Adão, assim como a questão física já estava definida, a questão da alma também. E todos os dois, corpo e alma, são propagados a partir de Adão pelo processo da geração natural. Estas são as 3 teorias da origem da alma. Qual seria o significado teológico da criação do homem? Existem alguns significados. Vamos lá. Primeiro, o fato de terem sido criados significa que o homem não tem existência independente. Olha só. Isso aqui é muito importante. É importante entendermos que, como o ser humano, o homem, ele foi criado por Deus. Se ele foi criado, então ele não é dependente, ele não depende de si mesmo. Ele precisou de um ser criador, no caso Deus, para criá-lo. Então, isso já traz aí uma afirmativa. Primeira afirmativa, o ser humano não tem existência independente. Tudo que temos e somos vem do Criador. Toda nossa vida é por direito é por direito dele, do próprio Deus que criou o ser humano. Segundo, diante dessa nossa dependência do Criador para que fôssemos criados e para que existamos,
Existem também limitações definidas sobre a humanidade. Nós somos criaturas, somos finitos de conhecimento, ou seja, não sabemos de todas as coisas, né? Temos um conhecimento incompleto e somos, em primeira instância, mortais. Em que sentido? Que se pecarmos, como diz a Bíblia, morreremos, né? Só Deus, amado, só Deus é eterno. E a possibilidade de viver para sempre depende dele. Nós somos seres finitos, de conhecimento incompleto, e somos mortais na essência da nossa própria criação. Mas, num relacionamento com Deus, em relacionamento com Deus, ele, o autor da vida, permite-nos viver eternamente. Diante disso, a limitação, amado, ela não é inerentemente má. Não é ruim sermos limitados. Não, pelo contrário. O fato de sermos limitados faz com que exista um ser superior acima de nós, do qual nossa vida depende dele. Então, o fato de sermos limitados nos coloca na dependência de Deus. Faz com que o Senhor Deus seja o nosso cuidador, aquele que vela pelas nossas almas, vela pela nossa vida. E isso para nós acaba proporcionando um status de filho, onde por Deus somos cuidados, supridos, sustentados, gerados e vivemos eternamente. A humanidade, ela faz parte da criação. Isso nos diz que nós também devemos ter harmonia entre todos nós e entre o restante da criação. O ser humano não foi criado exclusivamente sozinho. Não, Deus criou todas as coisas e também criou o ser humano, a coroa da sua criação. Então, amado, diante disso, nós, seres humanos, precisamos viver entre harmonia entre nós mesmos. É a harmonia essa que só é possível quando estamos em comunhão com Deus. Como nós podemos amar o nosso próximo que vemos se não amamos o nosso próximo a quem, ou melhor, como podemos amar o nosso próximo que vemos se não amamos a Deus que não vemos, o nosso próprio Criador, né? Então temos que, na verdade, amar as pessoas e viver em harmonia com elas e também em harmonia com o restante da criação, os animais, a natureza, tudo isso aí. O homem é algo maravilhoso, feito pelo melhor e pelo mais sábio dos seres. E desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por alianças, com promessas e requisitos específicos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, ok? Então, criação do homem é isso aí. Falando então das alianças de Deus com os homens. Primeiro, por que Deus fez aliança com o homem? Né? Quando a gente faz aliança com alguém, geralmente nós humanos fazemos aliança, né? Por exemplo, a aliança do casamento, porque a gente espera receber algo em troca, né? Daquela pessoa que nós amamos, né? A gente se entrega, mas também espera a entrega dela. E Deus, por que Deus fez aliança com os homens? Primeiro, porque através das alianças, Deus expressa seu pensamento, seus propósitos, sua vontade, né? Segundo, porque mediante as alianças com o homem, Deus lhe aumenta a fé, não é? E terceiro, Deus faz aliança com o homem para lhe dar garantia. Ao fazer uma aliança, Deus informa claramente ao homem qual é o intento do seu coração. Quando Deus faz uma aliança, quando Deus já fez, né? Fez a aliança com o homem, ao longo da história a gente vai ver que foram feitas algumas alianças. Quando Deus fez aliança com o homem, Deus esclareceu para ele qual eram seus propósitos, seus interesses nessas alianças. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. As principais alianças entre Deus e o homem são: primeira aliança é a aliança adâmica,
que está lá em Gênesis 2:15. Que aliança é essa? Foi a aliança que Deus fez com Adão, logo quando o criou e colocou no jardim do Éden e deu a ele autoridade para governar todas as coisas. Dessa aliança, Deus orientou Adão, dizendo que se Adão comesse do fruto proibido, ele seria expulso do jardim do Éden e ele também morreria, né? E a gente já sabe que infelizmente aconteceu isso. Então a primeira aliança foi a aliança adâmica. A segunda aliança foi a aliança noética. Depois da queda do homem lá no jardim do Éden, Deus estabeleceu uma nova aliança, uma aliança com Noé, onde Deus chamou Noé, orientou a construir uma arca para que por meio dessa arca a humanidade fosse salva, porque Deus enviaria um dilúvio. Então, temos a segunda aliança, que é a aliança noética. Depois temos em Gênesis 17 a aliança abraâmica, que é a aliança de Deus com Abraão. Esta aliança, que é a aliança abraâmica, foi o momento em que Deus, depois ali da Torre de Babel, da confusão das línguas, Deus chama Abraão e diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Onde Deus, nesse ato, inicia a escolha de um povo por meio de uma pessoa. A proposta de Deus é escolher um indivíduo, no caso Abraão, por meio de Abraão formar uma nação e por meio dessa nação discipular todas as outras nações. Por isso que Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo na sequência, em Êxodo 19, a gente vê a aliança mosaica. É o momento em que Deus, já com o seu povo ali ao pé do monte, ele chama Moisés e entrega a Moisés as tábuas da lei, estabelecendo com ele uma aliança perpétua, onde foi entregue a lei, os mandamentos, as orientações de Deus para o seu povo. Ao longo da história, a nação de Israel falhou, mas ainda assim Deus estabeleceu uma aliança com Davi, a aliança davídica. Essa aliança é uma aliança onde Deus promete a Davi que um dos seus descendentes estaria reinando para sempre sobre a nação de Israel, sobre o seu povo. Isso ainda não se cumpriu, né? Se cumprirá escatologicamente no futuro, com a vinda de Cristo Jesus durante o milênio. Depois da aliança davídica, nós temos a nova aliança, que é a última aliança da qual Deus estabeleceu com a humanidade. Esta nova aliança, ela é superior a todas as outras, porque o mediador desta aliança é superior, como fala Hebreus 8:6. Por exemplo, na aliança adâmica, o mediador era Adão, na noética era Noé, na abraâmica era Abraão, na mosaica era Moisés, na davídica era Davi. Na nova aliança, o nosso mediador é Yeshua HaMashiach, é Jesus, o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Ele é o mediador dessa nova aliança. A nova aliança, ela também é superior, porque ela é instituída com bases em superiores promessas. Na nova aliança, nós temos a promessa da regeneração completa, onde através de Cristo em nossas vidas nós somos regenerados, ou seja, somos gerados novamente, só que gerados agora como filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Na nova aliança, nós também temos a promessa da purificação. Por meio desta aliança em Cristo Jesus, nós somos purificados do nosso pecado, somos limpos, somos transformados, passamos por um processo de purificação por meio da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Uma outra promessa desta nova aliança é a justificação. Como diz no livro de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então,
A nova aliança, ela tem promessas superiores. Nela nós somos regenerados, nascemos de novo. Nela somos purificados. Nela somos justificados. E nela também temos promessa de vida e poder. Vida eterna. Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo também disse, aquele que crê em mim, obras maiores farão. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, ela não lhe fará dano. Amado, esta nova aliança é a aliança que você vive atualmente com Cristo Jesus. Nós tivemos nesta aula essas informações mais gerais a respeito da doutrina do homem, da antropologia, a doutrina do homem, o que Deus revelou para os seus filhos a respeito do próprio homem, da sua criação, da sua essência, da sua estrutura e das suas alianças que Deus estabeleceu com o homem. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais e na próxima aula conto com a sua presença no nosso curso médio em teologia. Fique com Deus e um grande abraço.